Toda terça e quinta-feira você é nosso convidado para conversar sobre relações de vidas e trajetórias e saber como a vida de cada um pode contribuir para que a nossa vida, o nosso entorno, os nossos planos possam ser melhor compreendidos. A ideia aqui no Câmara Livre é trocar experiências e, a partir dessas experiências, entender melhor o mundo ao nosso redor. Afinal, ninguém vive sozinho. No Câmara Livre de hoje, a gente vai falar de uma trajetória que vai caminhar sobre esses horizontes, mas com um ponto de vista, na minha opinião, especial. Em momentos de crise, a gente se pergunta como resolver as carências em função da falta de oportunidades, ou onde estão essas oportunidades à nossa frente para que a gente possa encarar desafios. Como transformar a vida se as portas se fecham a todo instante? Como enxergar nesse horizonte de tristeza para alguns, de desânimo, de carteira que não está assinada, das obrigações em casa, das suas obrigações com a sua comunidade, como ver, vislumbrar que você possa encontrar uma luz e caminhar pela vida. O nosso Câmara Livre traz Gerson Luiz Alves Pinheiro. Gerson, uma pergunta do programa. Uma questão de batismo de árvore genealógica que a gente insiste aqui para falar de todas essas gerações que formam a nossa família e as repetições que a gente faz dos nossos antepassados. De quem é o Alves Pinheiro no seu sobrenome? Alves Pinheiro é por parte do meu avô paterno, português de origem, né? Avô Jordão, que veio de Portugal. Então, e ele já trouxe esse sobrenome de lá. Alves Pinheiro foi mantido. Qual é o sobrenome que não está no seu nome para homenagear outra parte da sua árvore genealógica? Minha árvore genealógica, a parte materna, é Antunes Rodrigues, também espanhóis, né? Meu avô veio da Espanha, Antunes Rodrigues, e minha avó era Dias Garcia, também veio da Espanha. Eu já te conheço há um tempo, então vou apropriar essas questões aqui com a questão do teu temperamento no dia a dia. Espanhol, eu também tenho um pouquinho na árvore genealógica, ele tenta ser, vou usar uma expressão mais leve, incisivo de vez em quando. Você é bastante tranquilo, calmo no jeito de falar, de se expressar no dia a dia. Tem alguma pitadinha de espanhol aí no meio? Ah, tem. Às vezes a gente é meio teimoso em algumas questões, né? E por causa que a raça traz, né? Espanhol e português não podia ser diferente. Mas eu acho que a tranquilidade é um pouco de autocontrole, né, que você vai adquirindo. Você é paranaense de Ponta Grossa, no Paraná, onde eu tenho um irmão espalhado pelo mundo e você tem uma família de 7 irmãos e é o caçula. Caçulas são mimados ou não? Com certeza. Meus irmãos pelo menos falam isso, né? Ah, a mãe fazia tudo para ele e tal, né? Os outros abriram a picada. E é verdade. Pegou a estrada pronta. E eu até hoje eu cobro isso deles, né? Falo para minhas irmãs, minha mãe falava para vocês cuidarem de mim, então vocês têm que cuidar até hoje. Muito bom. Esse carinho é importante. Em relação à questão da família. Qual é a memória afetiva e emocional da sua infância? Se você se reportasse para o menino Gerson agora, a gente tem algum fato ou uma imagem que vem à cabeça. Qual é a sua? Olha, são tantas memórias boas, né, que eu tive uma infância maravilhosa, né? Cresci num bairro e ali tinha vários amigos, né? Família grande, 7 irmãos numa casa, né? Então era maravilhoso isso. Mas eu lembrei de um fato muito legal, que meu pai, numa certa ocasião, nós tínhamos no bairro, né? Então na época a cidade não era grande, né? E tinha um local que tinha um córrego e tinha um poço de água no meio de umas pedras. E meu pai levou eu e mais meus amigos nesse local, né? E foi um aspecto maravilhoso. E lá esse local o pessoal chamava de poção, por causa que era no meio de pedras, né? Parecia que você estava desbravando a mata. Nossa, porque 7, 8 anos de idade eu tinha nessa ocasião. E isso então ficou muito forte na minha memória, assim, né? Guardou. Eu e meus amigos e meu pai, que já mora na eternidade, né? Você tem a impressão para os meninos agora, olhando para o Gerson adulto menino,
de que você percorria alguns lugares, ia em um canto, subia numa árvore, um lugar para brincar, e que parecia que tudo era muito mais longe do que efetivamente o é hoje? Ah, com certeza. Eu sou um cara extremamente privilegiado. Eu tenho memórias de que minha família fala, né? Porque a casa onde eu cresci, quando meu pai comprou, eu tinha 2 anos de idade. E eu lembro que meu pai comprou essa casa, e era um terreno grande, né, no bairro, e eu morava bem no centro da cidade de Ponta Grossa, próximo lá da matriz, né, na cidade de Ponta Grossa, na rua Engenheiro Chambers, se não me engano. E lá era fechado, né, não dava para brincar na rua, não tinha espaço, né, a casa. E meu pai comprou essa casa no bairro. E a gente ia lá visitar essa casa, e lá tinha pé de pêssego, né? Tinha quintal. Tinha quintal, e a mãe me soltava e eu saía correndo, tal, caía, né? Porque eu era criança, tinha 2 anos e meio. Só que isso me vem essas memórias. E eu lembro de um fato de uma senhora que morava na casa ao lado e ela tinha um papo, né? Então isso tem muito cravado na minha mente. Só que essa senhora morreu antes de eu mudar para lá. E eu mudei para lá, eu tinha 3 anos de idade. Então eu tenho essas memórias de estar brincando ali, de eu cair, né? Falei, pô, mas por que eu caí, né? Estou aqui na reta, mas é que era uma criança ainda, muito pequena, né? Claro, e você vai falando e a minha memória vai trabalhando aqui no horizonte de tentar ver o seu tempo. Aí lembrei de eu era alegre como um bicho, um rio e um bando de pardais. Quando havia galos, noites e quintais. Você gosta de música. As músicas que você ouvia na infância lá, tinha relações com esse universo ou a música mudou a sua relação de vida com o tempo para a gente entrar depois num outro horizonte? Porque quando você vai na igreja com frequência, você tem os chamados hinos. Eu sei que você tem uma frequência e uma história bastante ligada a esse movimento. As canções foram mudando a sua trilha sonora ou não? Eu acho que as canções elas são tão interessantes, né? Eu lembro assim, passo a ter memória das canções a partir dos anos 70, assim, que eu começo a lembrar mais fortemente de algumas músicas, né? As novelas, né, que faziam essa questão. E elas sempre nos influenciam, né? E a mídia na época começou a influenciar a gente. E aquela criança, lá no início dos anos 70, eu lembro muito de Raul Seixas, né, que era muito forte, né, com a Guita, né? Guita, né? E outras músicas, era na época dos bailinhos nas casas, mas eu era criança ainda, mas eu via, acompanhava minhas irmãs, meus irmãos que eram mais velhos, né? E isso era importante, né? O vínculo das famílias, né, que se reuniam nas casas, né, e ali iam os jovens, né, de forma sadia, dançavam. E a música sempre esteve presente nesse aspecto. Se você me permite, eu lembrei de uma memória para resgatar alguns amigos, que eu lembro que a gente resolveu pular de paraquedas. E tinha a casa de um amigo meu, né, Toninho, Antônio Cru, o nome dele. E no fundo da casa dele tinha uns pés de eucalipto alto e tinha uns pés de uva japonesa, uva do Japão, né, embaixo assim e tal. E aí nós tinha aquele saco de calcário, de plástico, e nós costuramos aquele saco, fizemos um paraquedas, né? E aí nós fomos pular de paraquedas de cima do pé de eucalipto, que era muito alto. E aí eu lembro de um amigo meu, Gentil de Jesus Garcia, né? E ele foi o primeiro, ele era mais alto que nós, era mais velho. E ele, não, eu vou primeiro. E aí nós subimos lá em cima, armamos o paraquedas e ele pulou. Deus ajuda as crianças, né? Ele olha, o anjo da guarda trouxe ele, jogou ele em cima daquela árvore de uva japonesa e veio bater. A hora que armou, ele estourou, né? E aí ele veio batendo, quebrando o galho, até cair no chão. Foi amortecendo. Foi amortecendo. Ele não estava aqui.
E olha, então essa foi uma imagem muito legal, que a gente desceu desesperado lá embaixo, né, para pegar ele, né, e já tinha gente embaixo também, outros amigos. Mas ele ficou sem voz durante um tempo e depois ele voltou, né? Nunca mais fizemos aquela arte, mas são memórias assim de coisas que a gente faz, né, e a gente nunca esquece. Tem simbologias nesta peripécia aí, que a gente vai vendo o mundo lúdico ao redor, imaginário, e tentando sonhar com outros tempos fora do mundo da criança. Aliás, o menino e as meninas passam depois dos 10 anos e ficam querendo ser adultos muito rápido, né? Verdade. Depois, quando viram adulto muito rápido, no nosso recorte aqui do Câmara Livre, fala, nossa, foi muito rápido mesmo, eu queria voltar para lá, para tentar fazer o paraquedas sem muita cobrança sobre si mesmo, mesmo sabendo hoje que ele não abriria. Aos 21 anos, você de repente falou, olha, você estava numa experiência comercial, já trabalhando, tinha passado por todas essas fases todas e o seu paraquedas da vida precisava se abrir. E na empresa que você trabalhava, na área comercial, falou, olha, vai abrir uma filial lá em Bauru, no centro do estado de São Paulo, você não quer ir para lá? Você vai supervisionar, vai abrir o horizonte, abrir as picadas lá. Foi assim que você conheceu a cidade? Foi assim, né? E é muito interessante que eu cheguei aqui um sábado, um calor, eu saí de uma cidade, né, que o clima é mais ameno, né? Sim. E eu achei, olha, se eu não estou no inferno, eu estou pertinho. Quanto mais vem para cá, esquenta. Um calor, rapaz do céu, né? Então foi um choque térmico muito grande. Mas eu achei linda a cidade, né? Já existia Nações Unidas, não com a estrutura que ela tem hoje. Depois eu fiquei sabendo que ela teve um problema, né? Então lá não tinha árvore nenhuma, né? Mas já tinha o Vitória Regia e tinha um cine a céu aberto que era logo na entrada da cidade, aqui em cima. E eu gostei da cidade, o aspecto da cidade. E a cidade foi muito acolhedora para mim, né? Que a cidade de Bauru, ela é muito acolhedora, ela acolhe as pessoas que vêm de fora, né? Eu acho que mais de 50% da população é de fora daqui, né? Aqui tem duas lições de vida aqui. A gente vai falar com os jovens um pouquinho nesse novo recorte. Uma que aos 21 anos você foi convidado, e é uma oportunidade, para estabelecer uma carreira de um grupo comercial grande no Paraná, com a filial em Bauru, mas deram um posto importantíssimo para um jovem, né? Você contava aqui que representava 10% da empresa, e quando os caras falaram para você, você vai ser o coordenador, lá falou, ó, você vai dar 10% do faturamento da empresa na mão de um menino, de um moço, né? Os jovens aos 21 anos, muitos deles estão bastante perdidos. Tem uma geração muito grande de pessoas, a psicologia chama alguns de geração Y, Z, seja qual for a letrinha para simbolizar, eles estão com horizontes ainda bastante nebulosos, não sabendo para onde vir. Boa parte deles, inclusive, por uma força de circunstância de criação ou de dificuldade da família ou não, que ainda estão na barra da saia dos pais, financeiramente dependentes falando. O que você diria para esses jovens, lembrando do gesto de 21 anos? Porque você encarou porque você fez a estrutura anterior. O cara não deu a oportunidade para você porque achou bonito o seu rosto. Ele deu porque ele enxergou em você a capacidade de conduzir, mesmo tendo 21 anos. Eu acredito assim, que o jovem deve procurar, né, conhecimento, né? Se você quer crescer, você tem que estudar. Primeiro passa por aí, você tem que estudar, você tem que ter conhecimento. E não ficar apenas, se você tiver a oportunidade de trabalhar num lugar, não ficar apenas naquilo que é a sua obrigação, né? Pelo contrário, eu sempre fui muito curioso, desde a minha infância, sempre fui muito curioso, querer saber mais, né? Ter conhecimento. Se for querer ser só empacotador de sabão, você vai ficar bom com a lida com plástico, não vai saber como monta o sabão. E eu lembro meu pai sempre falava isso desde a minha infância. Falava, Gerson, se você for trabalhar, você pode varrer a rua, você seja o melhor varredor. Não porque você tem que ser melhor que os outros, mas porque você está sendo pago para isso. Então você seja bom naquilo que você faz. A hora que você não servir mais varrendo rua, ou onde você estiver, aí você agradece
e segue teu caminho. Porque aquilo foi que te manteve, que pagou teu salário, pagou teus estudos, pagou a tua possibilidade de vida. Então agradece, sempre, e agradece a Deus pela oportunidade que você tem. E eu acredito assim, que Deus também coloca pessoas na nossa vida, né, que vão nos auxiliando, né, nos orientando, cobrindo as nossas falhas. E eu tive, graças a Deus, a oportunidade de ter sempre pessoas ao meu redor que me deram, né, as oportunidades e me deram orientação. E quando eu cheguei aqui em Bauru, né, eu lembro que eu tive que formar uma equipe de trabalho. E na época, assim, as pessoas com mais de 45 anos de idade, 40, 45 anos de idade, eram vistas assim como um fim de carreira, né, para você contratar. Outro dado completamente diferente do mercado do que hoje. nós vivemos hoje. Mas era a realidade da época. Sim. E aí, como eu precisava de gente que tivesse mais conhecimento do que eu me cerquei procurei contratar pessoas que tivessem mais experiência, mesmo contra a orientação, né, da minha própria empresa. Que eu lembro que tinha o coordenador de filiais da Ilhane, Paulo Guilherme de Souza Schelp, e ele me falou: Gerson, esses caras vão te engolir, porque você está contratando pessoas aí que já têm um currículo enorme, que conhecem mais do que você. Falei: olha, se eles me engolirem, é a minha incapacidade, né? E eles vão ser mais capazes do que eu. Acredito que se eu tiver a capacidade de absorver aquilo que eles têm de conhecimento, com humildade e respeito, eles também vão me respeitar. E foi, graças a Deus, o que aconteceu, né? Essas pessoas, vou trazer 2 nomes: Carlos Aires Bukovic, né, que era professor de matemática, né, e ele trabalhou muito tempo numa empresa do Sul também, que tinha um vasto conhecimento na área administrativa e econômica. E eu trouxe uma outra pessoa, a Dilson De Martino, que tinha um conhecimento na área comercial. E também já era avô, o Adilson, na época. E eu trouxe essas 2 pessoas, e foram essas 2 pessoas que me orientaram, né, e que foram o meu sucesso. Com essas pessoas, graças a Deus, a gente conseguiu transformar a filial de Bauru, do grupo Maximiliano Gaidzinski, mais conhecido como Indústria de Azulejos Ilhane, em uma filial modelo, né? Graças à equipe, nós tínhamos uma equipe, né, comercial, de vendas, que correspondia, né, ao retorno que a empresa necessitava. E na área administrativa eu tive essa força dessas 2 pessoas que foram a minha sustentação e o meu sucesso. A vida é feita de escolhas, e num determinado momento o jovem Gerson fez a sua principal parceria, que gerou uma moça de 26, uma moça de 30 e um netinho, enquanto a gente está gravando aqui no dia. Eu sei que eu vou falar em cima do chavão, mas o que significa a família? Tudo. Tudo. Família é a base de tudo, né? A minha esposa, minha companheira, Mércia, ela é a base de tudo, é a base familiar, né? Ela que é a minha âncora, meu anteparo, é onde que eu choro, é onde que eu rio. E minhas filhas são o suprassumo de tudo que eu pude realizar na minha vida, né? O resto não é nada, né? Conquistas não é nada. A família é a base de tudo, né? É ali que você chora, é ali que você ri, é ali que você se completa, né? É lógico que isso vai se estendendo com os laços da família, os amigos que vêm, né? Mas a família é a base de tudo. O Gerson pai é mais durão ou mais benevolente que o João? Eu acho que eu sou mais benevolente do que meu pai João, né? Na época, os pais eram mais rígidos, mais duros. A gente olhava, a gente já sabia o que o pai queria fazer, né? Falava assim, sai, ele não precisava falar sai, ele olhava para a porta e você sabia que tinha que sair, né? E não tinha contestação, né? Era o respeito para o mais velho. Já as minhas filhas, né, eu já não fui tão
severo com elas, assim, e sempre, a minha esposa sempre foi mais dura com elas, né? Você não fala, não cobra. Fala assim, não, nós somos em dois, não somos? Então, você é a parte dura, eu sou a parte do afago. Mais mola. Porque se nós dois formos duros, né, fica ruim. Então, você bate e eu afago. Então, nós fizemos um equilíbrio aí. Por isso que é uma boa parceria. Isso. Todos temos uma imagem refletida no espelho de alguém que nos concebeu. Toda imagem no espelho refletida é um pedaço desse ser passando pelas intergerações. Isso está numa música de um cara bastante conhecido. O que o Gerson tem do João? Referência de tudo, né? Meu pai, um homem simples, né, mas que tinha na leitura, né, o seu maior valor, né? E ele tinha um respeito pelas pessoas muito grande. Ele brincava com as crianças até o fim da vida dele, que era uma coisa absurda. Ele tinha um poder de uma capacidade de brincar com as crianças, de estar no meio das crianças, né? E tinha uma eloquência de falar, né? Tinha uma capacidade que eu não tenho. Ele cantava bem, eu não canto. Né? E então ele é uma referência de tudo, aquele cara equilibrado, o cara mais duro do que eu, mais firme, mais reto. Tudo que ele fazia com retidão, né, com honestidade. Podia errar, como todo, né, ser humano erra, mas eu vejo que ele foi meu espelho, minha referência, né, e é até hoje, né, tudo isso para mim. Religião, na cabeça de uma parte das pessoas, é perda de tempo. O meu pai, por exemplo, tinha outras referências de vida e a minha mãe é que ajudou a caminhar na igreja. E as famílias, cada qual vai fazendo as suas referências serem transformadas. Religião, na vida de muitas famílias, vou usar a mesma expressão que você usou, é profunda referência, que dá alicerce para uma série de possibilidades de escolhas para você. O que é a fé? A fé é uma busca constante de você se conhecer por dentro, né? Eu tive uma base religiosa muito forte da minha infância e eu vivi num lar ecumênico, porque meu pai era evangélico. Alfaiate evangélico. Alfaiate evangélico da Congregação Cristã no Brasil, ele era cooperador, e minha mãe católica, né? Então eu vivia num lar ecumênico. Então eu tive a religiosidade muito forte dentro da minha casa, com respeito, né? Mas eu fui apresentado a palavra de Deus, né, a Bíblia Sagrada, desde os que eu me lembro, né, por gente, a Bíblia não ficava num canto da sala, ela era presente no nosso dia a dia. Aí a gente aprendeu ali, e aprendeu o respeito, porque eram duas religiões antagônicas, né, e que tinha que se respeitar. E isso me trouxe a possibilidade do conhecimento, de não fazer menção à religião, e sim, né, ao conhecimento de cada um e o respeito. Meu pai, ele morreu aos 88 anos de idade, lúcido, completamente lúcido, e com reflexões que ele sempre falava o seguinte, falava, filho, a religião separa, Deus une, né? Então, se você está na igreja que você está, ele sabia que eu sou católico, praticante, né, participo de comunidade, foi porque Deus quis que você estivesse lá. Porque eu acredito piamente que Deus rege as nossas vidas. E se eu estou aqui nessa outra comunidade, é porque Deus quer que eu esteja aqui e porque esse regulamento para mim é bom. As pessoas que estão e congregam o mesmo universo que eu, a mim preenche.
a você, preenche lá. Porque isso, chegando na questão da fé, ela vem de dentro para fora, não é de fora para dentro, né? E a fé é um exercício. Todos os dias você tem que estar buscando, é que nem um atleta, né? Se o atleta para de treinar, ele para de conseguir crescimento. E a fé nossa é assim também. A gente tem que estar buscando no dia a dia um crescimento dessa fé pessoal. A gente está, especialmente no momento que já foi cíclico em outros períodos, de extrema manifestação de intolerância, seja do ponto de vista político ou motivado por ele ou não nas questões sociais e econômicas, de dias difíceis que já vivemos em outras fases. Parte das pessoas não toleram sequer a opinião divergente do outro. As pessoas precisam refletir sobre esse horizonte de compreensão e de entender que o mundo não só não é como a gente quer, ou do jeito só que a gente quer, mas de que respeitar o outro significa entender que o outro é um semelhante antes de tudo? Eu acho que isso é o primordial, né? E isso passa pela base da família. O aprendizado, né, da tolerância vem do teu berço, né, de você respeitar o próximo. É evidente que nós vivemos hoje, como já vivemos em outros momentos, questões econômicas até mais difíceis que nós estamos passando hoje. Eu lembro, em 1983, Max desvalorização do Cruzeiro, né, que foi uma quebra de empresas enorme, que de um dia para o outro que deviam, a dívida multiplicou por 20, 30. Né? Depois nós tivemos em 86, final ali direta já, 86, plano cruzado, logo em seguida em 87 foi uma quebradeira de empresas também, 89, enfim, nós tivemos a última por volta de 98, 99, 2000, 2001, tivemos uma questão econômica muito forte. E nós vivemos uma questão econômica hoje. Só que nós, aliada à questão econômica, nós temos hoje a questão política e ética, né? Que nós estamos, como sociedade, passando a limpo. A questão da violência, ao meu entender, né, ela passa por essa questão econômica, que afeta as famílias diretamente, né? E aí a questão ética que está, né? Então a ética política, né? E eu lembro de um livro do Frei Carlos Josafá, né? Que fala ética na mídia. E ao meu ver, a mídia hoje como um todo, né? Ela está precisando influenciar nessa questão, né? Porque o conhecimento hoje passa não só pelos bancos escolares, porque nós temos a mídia muito forte que entra na nossa casa através da televisão, que ainda é muito forte, que eu acho que representa mais de 70% do que as pessoas recebem na imagem e na audição, né? E isso explode diretamente na pessoa e faz com que essa intolerância cresça. O professor Rubem Alves, ele escreveu um livro, Entre a Ciência e a Sapiência, e ele manda uma correspondência, uma carta para o doutor Roberto Marinho, né, onde ele cobra que a Rede Globo de televisão, que é o maior veículo de comunicação do nosso país, e um dos maiores veículos do mundo, onde que ele fosse criando, através da mídia, conhecimentos na população, utilizando essa força, e pela primeira vez eu ouvi onde ele fala dos anjos engravidantes, né? Os mesmos anjos que engravidaram Sara, né? Que engravidaram pelo ouvido, foi pela palavra, né? Hoje, né, ele fala, Dr. Roberto, o senhor poderia ser um anjo engravidante no atacado, né? Porque o senhor tem a possibilidade, através da televisão, da visão e do ouvido,
que você poderia engravidar essa população e transformar, né, a televisão uma televisão famigerante de conhecimentos. Não é transformar toda a grade de trabalhos da televisão em programas educativos. Não, não é isso. Isso é inútil, porque só vai procurar o conhecimento quem já tem educação. Quem precisa ser educado tem que ser seduzido. E a televisão tem que seduzir, trazer para o conhecimento a população, trazer a tranquilidade para a população através de pequenas coisas, coisas laicas no dia a dia, né? Coisas mais amenas, menos forte, né? Para que a população vá se autoeducando e travando essa possibilidade de qualquer coisa. Ela já quer brigar, já quer se opor, né? E acha que você se opor ao outro é sair na agressão. E não é isso. Né? Um outro recorte do nosso Câmara Livre aqui. A sociedade é o nosso próprio retrato das nossas formas de viver, e as organizações dos lugares onde a gente mora, do ponto de vista estrutural, de serviços, refletem como aquela sociedade organizou seus espaços ao longo do tempo. Se a gente considerar a área em que você milita como empresário há alguns anos, a gente poderia tirar como um dos sinônimos que, embora a gente percorra, de um lado, avanços no sentido, por exemplo, da distribuição do lixo em casa, do conceito do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, do rejeito, de que não dá para misturar tudo mais no mesmo saquinho. Aliás, saquinho, PET, plástico, se deixa no meio ambiente, causam estragos gigantescos. Depois a gente fica reclamando do calor, a natureza vai dando os seus retornos para a gente. Tem um conceito aqui de, teórico ou não, de evolução de sensibilidade. Por outro lado, a gente tem os fundos de vale, muita porquice na rua, os terrenos do vizinho acabam virando lixão, e entra a organização das empresas para tentar pegar restos de construção civil. Vamos moer isso e tentar transformar em fábrica de lajota, ou vender como matéria-prima, gerar valor agregado. A gente está longe desse patamar ou não, especialmente nós aqui no nosso canto, na nossa aldeia, no nosso mundo, é que não avançamos o quanto deveriam nessa área? Olha, eu acho que nós precisamos avançar. Nós já avançamos bastante aqui na nossa cidade, precisamos avançar muito mais. Eu recordo a campanha da Fraternidade da Igreja Católica, qual sou coordenador aqui na nossa diocese. Esse ano ela versa sobre casa comum, nossa responsabilidade. Casa é o planeta Terra e responsabilidade é de todos nós em manutenção, independente do credo religioso, né, cor, raça ou nação. O Papa Francisco ele escreveu uma encíclica o ano passado, em maio do ano passado, e que ela foi publicada no mês de junho, né, de 2015, que chama Laudato Si, né, louvado seja. E ela fala sobre a questão de cuidar dessa casa comum, das nossas responsabilidades, falando diretamente para o mundo, né? E, ao meu ver, é uma das encíclicas mais fortes que eu tenho conhecimento, das que eu já li, depois da Rerum Novarum, das coisas novas, né, que quer dizer, escrita em 1896 por Leão XIII, que ele fala das questões sociais, e dali nasceu a doutrina social da igreja, né? Ele fala diretamente para a sociedade, para o patrão, para o empregado, né? Da necessidade das questões insalubres, né? Enfim, falava para a sociedade, e isso foi um marco, né? Em 1896. E muitas coisas que nós temos hoje, inclusive na CLT, nossa, vieram dessa encíclica. Essa Laudato Si, que eu acho que as pessoas teriam que se aprofundar nela, que ela vai servir de base para que nós, como mundo, criemos um novo conceito de vida. Na nossa cidade, nós começa por aqui, né? Nós temos que, porque tudo tem consequência, né? Nós hoje estamos
brigando com questões sanitárias, né, que envolve diretamente as questões de não respeitar os espaços. Ou seja, se você joga, pode ser um papel de bala na rua, você está sujando o ambiente. Isso vai correr com a água, com chuva ou com o vento, vai parar, vai tancar, né, uma boca de lobo, né, isso vai causar uma consequência da enxurrada. Tem vestido de né, noiva, boca de lobo. Isso. Então, e nós já temos essa questão crônica aqui na nossa cidade, e joga em terreno baldio. Esse terreno baldio, esses frascos vão se tornar casas, né, dos vetores, dos mosquitos vetores, e que hoje a gente tinha a questão da dengue, que era muito forte, que ela dói, né? Quando a gente fica doente é porque está com dor, né? E a dengue. E hoje nós temos, né, o chikungunya e o zika, que é muito pior, que está causando a microcefalia. Quer dizer, então, e nós somos culpados. É lógico que o poder público tem a sua responsabilidade, que ele tem que capitanear, né, a educação da sua população, mas nós, população, temos que avançar nisso. A questão do lixo, você falou de uma forma muito interessante, que quando a gente joga as coisas que podem ser recicladas e reutilizadas num mesmo saco de lixo, isso vai para onde? Vai para o aterro sanitário e esse aterro sanitário, que era para durar 20 anos, ele dura 5. Né? Sendo que nós estamos enterrando coisas lá que poderiam estar sendo reaproveitadas e nós não estaríamos agredindo o meio ambiente, tirando esse material virgem. Outra questão é o consumo. Né? Nós temos a necessidade de gerar a economia tem que girar, é uma engrenagem que nós temos que consumir, mas nós também temos que consumir com inteligência e responsabilidade. O planeta está falando, não aguento mais. Essas questões de crescimento da temperatura, né? Essas mudanças climáticas é a consequência da nossa irresponsabilidade. Vou fazer um chamado jogo rápido no final para pegar outras características suas aqui. Driblar e chutar com a esquerda ou com a direita? Eu sei que você dribla bem. Bidestro. Bidestro? Bidestro, com as graças duas. a Deus, com as duas. Um prato que você não deixa de experimentar de jeito nenhum, se tiver oportunidade de pôr à mesa. Olha, são extremamente simples, né? Mas eu adoro uma sopa de feijão que é maravilhoso, né? Eu sempre fico pedindo para minha esposa de hábitos simples, lógico que eu gosto das coisas boas também, é evidente. Se você trouxer uma lagosta, eu vou comer a lagosta. Se você trouxer camarão, eu adoro camarão. Mas uma sopa de feijão, cara, onde ela tiver, eu tô ali. Entre tantas leituras possíveis, e aqui são tantas mesmo, uma que te sirva de guia ou que você sempre, por várias razões, retorna a ela uma leitura bíblica ou uma referência de conteúdo bíblico. Eu lembro, ela é uma poesia e que eu não lembro o autor, Manuel Bandeira, sei lá, e que ela serve para a gente, né? Que às vezes a gente está nos momentos tão difíceis e você acha que não vai sair daquele buraco, aquela situação. E aí vem o poeta no cemitério, andando num cemitério, e lá no cemitério tem um local de cemitérios antigos, né, que tinha uma ossada, né? E ali na ossada nasceu uma flor no meio daqueles ossos, uma flor bonita. E aí o poeta vinha andando, né, olhou, falou: flor, ó flor, quão cruel foi sua sorte. Ao primeiro passo que tu desses para a vida, foste de encontro com a morte. Arrancar-te é coisa triste, deixar-te é coisa forte, é vida. Gerson, muito obrigado por você ter vindo conosco fazer esse recorte de vida aqui no Câmara Livre. Entre todas as histórias, sempre a angústia boa fica de que você poderia recortar outras tantas formas, tal qual o alfaiate, que quando vai moldar o terno,
em cima do corpo da pessoa, tenta fazer aquele recorte fino para que ele sirva direitinho na cara da carcaça do conteúdo daquele ser humano. E tal qual o alfaiate, a gente não teria, lógico, no Câmara Livre, a pretensão de fazer todos os recortes para vestir a tua vida e sua trajetória. Mas a ideia é que, através dessa trajetória, a gente possa inspirar, no bom sentido, as outras pessoas que estão do lado de lá, para que sigam em frente e revejam e analisem por onde estão caminhando. Se tem alguma coisa que você tem vontade de dizer, faça agora. Agradecer a oportunidade que você está me dando, né, de falar, de navegar, né, pela minha infância, né, pela minha vida, né, nesses 54 anos de vida. Né, e é com muita felicidade, né, que a gente está trocando essas informações, poder lembrar dos meus pais que já moram na eternidade há muito tempo, né, e da minha referência familiar, das minhas filhas, e dizer que minha neta Emanuela deve chegar a partir do dia 13 de maio, se Deus quiser. Vou estar vivendo mais essa experiência, né, de vida que deve ser maravilhosa. Seja bem-vinda, Emanuela, que nessas circunstâncias que a gente está gravando aqui já está quase entre nós, só falta pular para o mundo de cá e deixar o mundo do conforto da placenta da mãe. E termino o Câmara Livre com Gerson Luiz Alves Pinheiro, fazendo homenagem ao seu João e à dona Enedina no Moço, lá de Ponta Grossa. Até a nossa próxima semana.